Você já ouviu falar em crioterapia? Principalmente para nós, atletas de corrida, de rua, de longa distância e tal. Se você nunca ouviu falar, é uma técnica que se faz com gelo. O protagonista da técnica é o gelo. Por quê? Porque o gelo ele causa uma série de reações no nosso corpo, que eu vou falar aí nesse conteúdo, que possibilita que a gente tenha uma recuperação mais rápida para, consequentemente, desempenhar bem o próximo treino, o treino do dia seguinte, né? E neste conteúdo você aprenderá de uma forma bem básica, bem simples, não sou profissional da área, apenas estudo para agregar o máximo de valor possível a você. Você aprenderá como você pode fazer isso na sua casa, né? Sem muita dor de cabeça, sem grandes investimentos. Se você estiver precisando de suplementação para corrida de rua, na Botica Raiz você consegue 10% de desconto em qualquer suplemento. Entrega para todo o Brasil. Eu tomo esses 4 aqui, são suplementos incríveis. O Dr. Gustavo Zawit Leite Lopes e o Dr. Marcos Eduardo Giacomini são profissionais incríveis também, ortopedista e fisioterapeuta esportivo, caso você esteja precisando. Também tem benefícios com eles se falar que viu em Everson MS. Tudo na descrição. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu me chamo Everson, sou atleta de corrida de rua de alto rendimento, também sou artista, estou buscando aí no futuro representar o Brasil nas provas de longa distância, correndo a mais de 20 km por hora ou abaixo de 3 minutos por quilômetro. Tenho tido resultados muito satisfatórios e sempre venho procurando agregar a você o máximo de valor possível. Corre com força, focado, centrado. Então vamos direto ao assunto. Crioterapia. Por que a crioterapia ela é muito importante para nós corredores? Porque o gelo, sendo o fator usado, o que ele faz? Ele causa uma vasoconstrição no nosso organismo. O que significa isso? Os nossos vasos sanguíneos, as nossas fibras, né, do vaso sanguíneo diminuem. E com essa diminuição, o que vai acontecer? Vai impedir uma alta circulação dos radicais livres. O que são radicais livres? São substâncias que o nosso corpo produz quando fazemos atividades em alta intensidade, seja continuamente ou intermitente, né? Que é o famoso treino intervalado, treino de tiro, ou fartlek, enfim. Os radicais livres, eles na sua quantidade normal, são muito importantes para o nosso corpo. Por quê? Pelo processo da oxidação, né? Da nossa respiração. Ele é importante nessa questão, tá? Falando de uma forma bem simples. Só que ele, em excesso, acaba prejudicando o nosso rendimento, porque a gente demora mais para se recuperar, fica muitos deles pelo nosso organismo e nós não conseguimos ter um bom desempenho. Então, aonde que o gelo entra? Quando a gente acaba de fazer um treino muito forte, se a gente faz a imersão dos membros inferiores no gelo, ou um jeito mais acessível para nós, né? Comprar em farmácia aquelas bolsas de gelo, entendeu? Aquelas bolsas, comprar uma quantidade suficiente para você colocar nas suas pernas. É aquela coisa, quem não tem cachorro caça com gato, né? O melhor jeito seria mergulhar dentro de um tambor com água gelada para fazer de uma forma uniforme. Só que acaba sendo um pouco inviável para algumas pessoas, né? Porque encher de água gelada toda semana, um tambor daquele não é fácil, né? Tem que fazer um investimento até que alto um pouco, né? Ou então investir em algum tipo de equipamento para conseguir isso, porque a temperatura ideal, segundo o que eu vi os profissionais falando, é de 5 a 10 graus Celsius. E aí você tem que ter todo um aparato para conseguir fazer isso, né? Então comprar as bolsinhas é uma boa ideia. Inclusive eu vou comprar para mim também. Eu já fiz muito comprando aquele saco de gelo e colocando em várias sacolas e colocando as sacolas em cima da minha perna. Já fiz essas palhaçadas. Enfim, né? É um jeito que cada um achar melhor. Então, voltando na explicação. Com essa vasoconstrição, esse excesso de radicais livres, eles não vão conseguir circular com tanta velocidade pelo nosso organismo, prejudicando as nossas células sadias e interferindo na nossa recuperação. É claro que com a vasoconstrição também é impedido os nutrientes, os oxigênios de circular pelo nosso corpo. Mas isso não é um problema, até porque é uma coisa temporária. A intenção maior é proteger o nosso corpo do pior que está acontecendo naquele instante. E qual que é o pior que está acontecendo naquele instante? O excesso de radicais livres. Entendeu? E uma coisa muito importante para você também ter uma boa recuperação muscular não é apenas a crioterapia. É também fazer uma ingestão
muito boa de vitamina C, vitamina E. Por que essas vitaminas são importantes? Porque elas são ricas em antioxidantes. Os antioxidantes são os que ajudam a equilibrar a quantidade de radicais livres, tirar esse excesso de radicais livres, entendeu? Então, sabendo dessas informações, você já viu alguma vez, sabe quando você coloca o seu pé em uma água gelada? Se tiver muito gelado, o interessante, pelo que os profissionais falam, é no máximo 15 minutos. Você já percebeu que a nossa pele enruga? Isso é uma questão de curiosidade. Sabe por que a nossa pele enruga? Justamente porque, ó, se você ver aqui minha mão, tá lisinha, né? Os dedos, se você olhar para sua mão, também vai estar lisinha. Por que isso está acontecendo? Porque os nossos vasos sanguíneos estão vasodilatados, entendeu? Eles estão na sua amplitude máxima para equilibrar a nossa temperatura corporal. Agora, se o nosso organismo é submetido a uma tal coisa que ele fica com os vasos diminuídos, o diâmetro diminuído, o que vai acontecer? Essa espessura diminuindo vai fazer com que a nossa pele seja sugada para dentro, entendeu? Então isso é um reflexo da vasoconstrição. Por isso que quando a gente coloca a mão ou qualquer parte do corpo, principalmente pé também, em água gelada, fica tudo enrugado. Porque é como uma outra analogia, é como se você pegasse uma bexiga, um balão, soprasse. Ele está vasodilatado. Agora, a partir do momento que você deixa esse ar do balão sair e você, num determinado momento, suga esse ar, você vai perceber que ele está todo enrugado. Por quê? Porque, digamos assim, o diâmetro dele foi potencialmente diminuído. Então, isso aí é só mesmo para você entender uma forma de como funciona. Então, se você tiver essa possibilidade, invista, entendeu? Em bolsinhas, principalmente quando você fizer treinos de tiro muito longo, que demore mais de 30 minutos, às vezes você vai fazer aí 15 tiros, 18 tiros, sei lá, eu já cheguei a fazer 12, 13 tiros de 600 metros, é um treino longo, que demora quase 40 minutos, você faz uma rodagem ritmada de 1 hora, é interessante você fazer isso. Cara, já faz anos que eu não sinto esse incômodo, mas não é por isso que eu vou deixar de prevenir, né? Mas por quê? Porque a minha alimentação agora também está muito bem balanceada e eu sempre... e uma coisa importante, aliás, era isso que eu estava com... Aqui está fazendo um friozinho também, aqui na minha região, por esses dias. Quando estiver fazendo frio, aproveite essa fase. Por quê? Para tomar banho na água gelada, meu amigo. É o que eu estou fazendo. É claro que a gente tem que vencer o fator psicológico, mas uma vez que você começa a se adaptar a sempre tomar banho na água gelada, o que isso é? Uma crioterapia. Queira ou não queira, é. Tudo bem, pode não ser, a temperatura da água pode até não estar a 5 graus, muitas vezes está, hein? Aqui eu já peguei. Mas pelo fato da água estar gelada e você ter acabado o seu treino, aquilo ajuda também no processo de recuperação muscular. Aquilo é como uma crioterapia, entendeu? Então sempre tomar banho na água gelada. Eu até brinco aqui com minha mãe e com meu pai e falo, nossa, a água gelada tá fresquinha. É uma coisa que eu coloco na minha cabeça. Mas ajuda muito, cara. Ajuda muito. Então, fica essas dicas para você. Se você gostou do conteúdo, deixa o seu comentário. Deixa o seu like aí também se te ajudou de alguma forma. E hoje à noite, live de Everson HMS. Permaneça sempre focado, centrado. Hoje para tudo sempre. Bye!